Bem-vindos e bem-vindas ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas, que começa com os seguintes destaques. Chile aprova a nova Constituição por votação histórica. A CSA repudia energicamente as ameaças de morte ao presidente da CUT Colômbia, Diógenes Orjuela. Sindicatos e organizações sociais saíram às ruas do Equador para protestar contra as medidas econômicas adotadas pelo governo. Relatório do Fórum Mundial alerta que até 2025 a divisão do trabalho será de praticamente 50% entre máquinas e humanos. No nosso espaço editorial de hoje, receberemos Jordânia Urenha, secretária de Política Sindical e Educação da CSA. Essas últimas semanas foram históricas para a América Latina. Nossa região viu de perto a força das mobilizações, a força das ruas e o potencial transformador da classe trabalhadora. O plebiscito histórico do Chile representou um dos maiores triunfos do movimento social que emergiu da juventude chilena e foi assumido por diferentes organizações, entre elas a nossa central afiliada CUT Chile. Os cidadãos chilenos conseguiram acabar com a Constituição herdada da ditadura de Augusto Pinochet. Na Bolívia, o triunfo de Luiz Arce veio com o apoio de diferentes movimentos sociais, sindicatos, povos indígenas, partidos e outras organizações, após uma longa batalha contra o regime ilegítimo de Janine Áñez e o golpe contra o ex-presidente Evo Morales. Na Colômbia, também se desenvolveu uma grande mobilização nas principais cidades do país em defesa da vida, da democracia, da paz e da negociação do documento de emergência para as centrais trabalhadoras. As organizações sociais e sindicais da Costa Rica saíram às ruas para protestar contra as medidas econômicas adotadas pelo governo, em detrimento da população. Da mesma forma, no Haiti, as pessoas saíram às ruas em busca de transformações sociais e a renúncia de seu atual presidente. Todos esses eventos tiveram uma importância presença do movimento sindical, das mulheres, dos jovens e de diferentes setores, que, sem dúvida, têm sido parte fundamental para alcançar essas últimas conquistas com a plena convicção de que lutar vale a pena. Em votação histórica, o Chile aprova a nova Constituição. Os chilenos decidiram neste 25 de outubro, por uma esmagadora maioria de votos, alterar a Constituição. 77,9% dos chilenos optaram por substituir a atual Constituição elaborada durante a ditadura de Augusto Pinochet no histórico plebiscito resultante dos protestos que tiveram início em outubro de 2019. Sobre o organismo encarregado de redigir o novo texto, outro ponto definido na histórica eleição, venceu com 79% dos votos a opção por uma comissão constitucional que será composta apenas por cidadãos eleitos para esse fim e que será paritária entre mulheres e homens. As 155 pessoas que integrarão a Comissão de Cidadãos irá escrever a nova Constituição e serão eleitas por eleição popular no dia 11 de abril de 2021. E a partir desta data, terão um prazo de 9 meses, prorrogável por mais 3, para elaborar o texto da nova Carta Magna. O texto final será submetido a um referendo em 2022, com voto obrigatório, onde os cidadãos decidirão se aprovam ou se rejeitam a medida. O plebiscito foi resultado de um acordo político entre o governo e quase todas as forças de oposição para atender às reivindicações da onda de protestos que ocorreram a partir do ano passado contra a desigualdade e por melhores serviços básicos. Desde o começo da tarde, a tradicional Plaza Itália em Santiago do Chile ficou repleta de pessoas para esperar o resultado da apuração dos votos e para celebrar a vitória da mudança constitucional. As comemorações continuam em outras regiões do país. E o presidente eleito da Bolívia, Luiz Arce, e os militantes do Movimento pelo Socialismo celebraram sua vitória eleitoral na cidade de El Alto. O presidente eleito da Bolívia, Luiz Arce, e a militância do Movimento ao Socialismo MAS celebraram sua vitória eleitoral na cidade boliviana de El Alto, um dos seus principais bastiões políticos. Antes da concentração, milhares de militantes transformaram o ato político numa espécie de carnaval.
Ao som de ritmos andinos, instrumentos típicos e bailes indígenas, homens e mulheres da área rural vestiram seus trajes típicos com cores vivas e reforçaram o anúncio do resultado junto aos militantes simpatizantes do MAS, identificados pela cor azul, branco e preto do Partido Socialista. El Alto, a segunda cidade mais populosa do país com 1 milhão de habitantes, principalmente formada por índios aimarás, é considerada um dos principais bastiões políticos do MAS e obteve grande votação nessa região. O Supremo Tribunal Eleitoral proclamou Luiz Arce como vencedor da eleição. O ex-ministro de Economia Evo Morales obteve 55% dos votos e foi eleito no primeiro turno. Em segundo lugar, ficou o ex-presidente Carlos Mesa, com 28,8%, e o ex-líder cívico Luiz Fernando Camacho obteve terceiro lugar com 14%. E a Justiça Boliviana declarou nulidade do processo contra o ex-presidente Evo Morales por terrorismo e sedição. A Justiça Boliviana anulou o mandado de prisão contra o ex-presidente Evo Morales por supostos crimes de terrorismo, uma semana depois da eleição de Luiz Arce como novo presidente. A informação partiu do juiz boliviano Jorge Quino. Segundo o juiz e presidente do Tribunal de Justiça Departamental de La Paz, o mandado de prisão contra o ex-presidente foi retirado porque seus direitos de defesa não foram observados e o ex-presidente não foi devidamente citado. A promotoria havia acusado Evo Morales em 6 de julho por supostos crimes de terrorismo e solicitou sua prisão preventiva. Um primeiro mandado de prisão por sedição e terrorismo havia sido emitido em dezembro do ano passado contra o ex-presidente. E a CSA repudia energicamente as ameaças de morte ao presidente da CUT Colômbia, Diógenes Orjuela. Em uma declaração emitida na última terça-feira, dia 27 de outubro, a CSA repudiou energicamente as ameaças de morte ao presidente da Central Unitária de Trabalhadores da Colômbia, Diógenes Orjuela, e a outros líderes da FECODE, Federação Colombiana de Educadores. A CSA exige do governo e do senhor Iván Duque medidas efetivas para proteger a vida e a integridade dos líderes sociais da Colômbia, enfatiza o comunicado. As ameaças de morte a esses dirigentes ocorrem em meio a múltiplas mobilizações em todo o país, exigindo do governo respostas aos graves problemas econômicos e sociais sofridos pelo povo colombiano. Uma das reivindicações centrais visa acabar com a onda de assassinatos de lideranças sociais, sem adotar medidas de proteção e investigar para acabar com a impunidade, diz o comunicado que apela à solidariedade do sindicalismo internacional. Sindicatos e organizações sociais saíram às ruas do Equador para protestar contra medidas econômicas do governo. Centenas de trabalhadores andaram pelas ruas do centro de Quito com cartazes e slogans que rejeitam as políticas do presidente equatoriano Lenín Moreno. No final da marcha, a polícia lançou bombas de gás lacrimogênio para dispersar um grupo de manifestantes. Ao protesto dos sindicatos se somaram estudantes, professores, universitários e trabalhadores da saúde, afetados pelos cortes orçamentários do governo. As marchas se espalharam por outras cidades do país. Sindicatos e organizações sociais classificaram outubro como o mês da resistência, em comemoração aos protestos do ano passado em repúdio às medidas de austeridade impostas pelo governo que paralisaram o país por quase 2 semanas. A crise da saúde também evidenciou os problemas da economia dolarizada do Equador, tanto que o governo solicitou um empréstimo ao Fundo Monetário Internacional e a bancos chineses para sustentar a atividade econômica, mesmo com a resistência de sindicatos, povos indígenas e organizações sociais. A CSA emitiu declaração em que expressa acompanhar a mobilização sindical em várias províncias do Equador em defesa do emprego, educação, saúde e seguridade social. E agora um pequeno intervalo para as próximas notícias.
Gostaríamos de convidar a todos e todas, as nossas entidades filiadas e fraternas, a participar da Conferência Continental Transformar e Fortalecer o Sindicato, para representar e organizar toda a classe trabalhadora, nos dias 26 e 27 de novembro, de maneira virtual. Nós da CSA realizaremos essa conferência para organizar um sindicato que possa estar lutando e representando os trabalhadores informais, os precarizados, aqueles que não têm contrato de formal. Queremos um sindicato que os trabalhadores e trabalhadoras estejam independente do seu vínculo contratual. E vamos começar a organizar isso nas Américas. Para inscrição, acesse nosso site www.csa-csi.org. Participem! Bem, nós sabemos que o modelo produtivo capitalista vem passando por profundas mudanças nos últimos tempos, através da chamada Quarta Revolução Industrial. Mas além da profundidade da mudança, é preciso que a gente entenda que essas mudanças ocorrem numa velocidade incrível. E isso tem gerado mais concentração de renda, mais trabalho precário a todos os trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro. Especialmente agora com os impactos da pandemia do Covid-19. Portanto, é fundamental que nós possamos debater e nos preparar para enfrentar essa nova realidade. Daí a importância da Conferência Continental da CSA. Relatório do Fórum Econômico Mundial faz alerta sobre a automatização laboral. Segundo estimativas do Fórum Econômico Mundial, até 2025, o índice de automação da força de trabalho será de 47%, diante dos atuais 33%, enquanto os empregos ocupados por seres humanos representarão 53% do total, muito abaixo dos atuais 67%. Da mesma forma, a organização responsável pelo Fórum de Davos estima que nos próximos 5 anos, o uso de novas tecnologias substituirá a aproximadamente 85 milhões de empregos, embora também preveja que a automação pode contribuir para o surgimento de outros 97 milhões de empregos, principalmente em setores como cuidado, nas indústrias tecnológicas da quarta revolução industrial, como a inteligência artificial, e na área de criação de conteúdo. As tarefas nas quais os humanos ainda terão certa vantagem comparativa incluem a gestão, aconselhamento, tomada de decisão, raciocínio, comunicação e interação, motivo pelo qual se prevê um aumento na demanda por trabalhadores que possam ocupar empregos na chamada economia verde, assim como em funções de vanguarda da economia de dados e mesmo da inteligência artificial. Também haverá vagas para novas funções em engenharia, computação e também desenvolvimento de produtos. Nesse sentido, o estudo reflete que 43% das empresas pesquisadas estão dispostas a reduzir a sua força de trabalho devido à integração da tecnologia, enquanto 41% planejam expandir o uso de terceirizados para trabalhos especializados e 34% planejam expandir a sua força de trabalho devido à integração tecnológica. Por outro lado, 84% dos empregadores estão preparados para digitalizar rapidamente os processos de trabalho, incluindo uma expansão significativa do trabalho remoto, afirmando que existe a possibilidade de 44% de sua força de trabalho ser realizada por teletrabalho. Segundo a ONU, a chave para acelerar a economia na América Latina é conceder mais créditos às mulheres. Necesitamos más inversiones y de mayor... Precisamos de mais investimentos de maior volume além do microcrédito, que é onde sempre se enquadra a mulher,
Precisamos de mais investimentos para que os empreendimentos das mulheres recebam o capital que tanto precisam. Ese capital que tanto necesitan. Eu não entendo por que a mulher tem maior índice de adimplência de créditos bancários, como se demonstra em todos os estudos. Quase 96% dos créditos que as mulheres recebem são pagos. Mesmo assim, não nos enxergam como sujeitos de crédito. Isso é algo que não entra na minha cabeça, mas está entre os estereótipos. Bom, não vamos emprestar dinheiro para uma mulher, porque ela vai ficar grávida, porque ela vai ser mãe. Melhor emprestar ao homem. E os homens, no entanto, têm um índice de adimplência de 70%. E a América Latina é a região do mundo mais afetada por fake news na pandemia. A América Latina é a região mais afetada pela infodemia, a epidemia de notícias falsas sobre a Covid-19, que pode aumentar a desconfiança nas instituições e enfraquecer a adesão às medidas para enfrentar a doença. O Observatório Infodemics Covid-19 da Fundação Bruno Kessler diz que dos 83 países que estão sendo analisados, os 15 onde a confiabilidade das informações nos meios digitais sobre a pandemia é mais baixa, se encontram na região da América Latina. Somente 59% do que é publicado pode ser considerado confiável nesses países. No Peru e na Venezuela, por exemplo, a proporção de notícias confiáveis chega a apenas 25%. Isso significa que apenas 1 a 4 tweets responde a critérios de validação, corroboração de evidência e origem de uma fonte rigorosa e confiável. Os dados formam parte do último informe Graph of Thought, onde a pandemia se encontra como infodemia, realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Uma análise estatística que evidencia como a região, um dos epicentros globais da Covid-19, é também um epicentro global da infodemia. Luiz Felipe Calva, diretor regional da América Latina e Caribe do programa, explica que as pessoas utilizam a informação que têm à disposição pelos altos níveis de incerteza, mesmo que a veracidade da informação não seja garantida. Entramos em uma pandemia onde o primeiro efeito é um nível muito alto de incertezas. Se há algo necessário nesse contexto, é reduzir os níveis de incertezas. Então, as pessoas estão dispostas a utilizar a informação e aqui voltamos ao tema anterior. Entramos em uma situação na qual é muito fácil difundir informação, tanto verdadeiras como falsas. Hoje receberemos Taffer Gibber, vice-presidente da AFL-CIO, para falar sobre as eleições nos Estados Unidos que acontecem na próxima terça-feira. How is the scenario of the United States elections? Qual é o cenário das eleições nos Estados Unidos? Bem, nós temos dois cenários. O primeiro deles seria com o presidente Donald Trump eleito. Não é o cenário que nós queremos. E o outro cenário é a eleição do ex-vice-presidente Joe Biden, quem foi apoiado pelos trabalhadores. O que nós podemos ver nas primeiras pesquisas eleitorais, e também nas mais recentes, é que o ex-vice-presidente Joe Biden está indo muito bem. Nós acreditamos que se as eleições fossem hoje, ele poderia se sair muito bem. Mas como todos sabemos, as pesquisas eleitorais não são tudo. Se as pesquisas tivessem acertado, Hillary Clinton seria presidente neste momento. Então, nós não damos a vitória como garantida. Nós estamos trabalhando o mais duro possível, mesmo nesta pandemia. Todos os nossos membros estão fazendo campanha, conversando com seus vizinhos, com seus familiares e com seus colegas de trabalho. Temos um programa que está chegando aos trabalhadores nos seus locais de trabalho e estamos batendo de porta em porta para falar com as pessoas. Então, não estamos dando nada como já garantido. As coisas parecem bem até o momento. Parece que os Estados Unidos perceberam o que está em jogo. Há uma série de temas complicados, não apenas com relação ao presidente, mas também como ficará a composição do Congresso e em quais governos dos estados vamos vencer as eleições. As coisas vão melhorando cada vez mais, mas nós não damos nada como ganho, como disse. Nós estamos mantendo os pés no chão e nós queremos que os trabalhadores se mantenham até o dia da eleição com a certeza de que nós não temos nada para celebrar se Donald Trump for reeleito por mais 4 anos. As implicações para os trabalhadores seria muito, muito ruim. E as práticas para retirar os votos das minorias não desapareceram no sul dos Estados Unidos, onde as feridas do racismo permanecem abertas.
se passaram 55 anos desde que o ativista de direitos civis, o reverendo Cordy Vivian, fosse espancado diante das câmeras de televisão pelo xerife de Selma, Alabama, James Clark, enquanto fazia protestos contra a discriminação dos afro-americanos nas urnas. Mas as práticas para retirar o direito ao voto, e a essa e a outras minorias, não têm desaparecido, especialmente no sul dos Estados Unidos, onde as feridas pelo racismo continuam abertas. 400 anos de escravidão têm deixado uma marca profunda, especialmente nos estados do sul como Tennessee, onde não todos os cidadãos são iguais quando chega o momento de votar. Apesar da aprovação, meses após o episódio de Selma da Lei de Direitos de Voto, em 1965, que eliminava os obstáculos que impediam os afro-americanos de ir às urnas, Philip Quallis, vice-presidente para o avanço institucional de comunicações e marketing da American Baptist College, lembra que as desigualdades na hora de votar são herdeiras de um passado no sul dos Estados Unidos. No que diz respeito aos direitos civis, o sul dos Estados Unidos foi a base para a segregação. Isso remonta aos tempos em que o algodão era a principal atividade econômica e os estados tinham que trabalhar nas colheitas. Os escravos eram o motor econômico dos donos das plantações do sul. Porque esse era a forma de viver, e assim era como viviam e morriam. Depois, se transformaram em meeiros, mas de certa forma ainda eram propriedade dos ricos brancos das plantações. Então, quando isso mudou, foi quando realmente ocorreu uma transformação, principalmente nos estados do sul. Apesar dos avanços, as manobras para discriminar os eleitores negros têm se sofisticado desde então. Em 2020, a estratégia foi a de criminalizar e impedir o voto daqueles que participem de manifestações. A prática vem sendo realizada em um ano marcado por manifestações e distúrbios raciais depois da morte de George Floyd em Minneapolis em maio deste ano. A exigência de se identificar com um documento que tem uma fotografia do eleitor ou a proibição a votar àqueles que tenham certos antecedentes criminais são alguns dos esforços para limitar o voto das minorias. Heidi Weinberg, diretora executiva da União Americana de Liberdades Civis, afirma o seguinte sobre as práticas institucionais que visam impedir o acesso às urnas pelas minorias. Evidentemente, você sabe que a maioria das estratégias de supressão de eleitores tem de tudo, desde exigir uma identificação com foto, até retirar o direito a voto das pessoas com condenações por crimes graves, ou limitar o acesso às urnas através do fechamento das campanhas de registro de eleitores. Devido à falta de dados oficiais sobre a quantidade de pessoas afetadas por essas táticas de supressão de voto, um estudo da Universidade do Norte de Illinois indica que em 1996 o Tennessee era o 10º estado onde era mais fácil votar e agora é o 3º onde é mais complicado fazê-lo. Índios otomíes ocupam sede do governo mexicano. A comunidade indígena Otomi, que vive na Cidade do México, decidiu ocupar a sede do Instituto Nacional dos Povos Indígenas do governo federal como forma de protesto. A ocupação leva 12 dias em busca de moradia digna, saúde, educação e trabalho. Maricela, uma das 5 mulheres que junto com um homem representam a comunidade que ocupa o edifício, conta que a demanda por uma casa digna tem mais de 2 décadas. Nós peleamos por uma vivienda digna. Nós lutamos por uma casa digna. Também lutamos por saúde, educação, segurança. Tudo aquilo que temos direito como cidadãos. Então, como comunidade, dissemos, já basta, como tudo isso que está acontecendo. Gilberto, outro dos representantes, diz que o governo da capital não tem cumprido com suas promessas e, por isso, o movimento indígena não teve outra opção a não ser tomar as instalações para fazer visível as suas petições. Temos também pedido na subsecretaria de governo e diretamente com Cláudia Sheinbaum. Em 2 anos, temos feito mais de 4 pedidos para uma audiência pública diretamente com Cláudia, mas desses 4 escritos nunca tivemos resposta, nunca nos citaram, nunca vieram nos ver, nem sequer aqui no prédio. Com as autoridades da capital mexicana em alerta pela quase derrubada da estátua de Cristóvão Colombo no passado 12 de outubro, esta centena de otomíes aproveitou a ocasião para se manifestar nesse dia com a ocupação do prédio, em cuja fachada agora se podem observar vários cartazes de apoio aos otomíes. Esta semana foi marcada pelo 10º aniversário de morte de Néstor Kirchner. Estas e outras notícias no próximo bloco. O último dia 27 de outubro marcou o 10º aniversário da morte de Néstor Kirchner.
Apesar das limitações impostas pela pandemia, várias atividades presenciais e virtuais foram realizadas em homenagem ao ex-presidente. A Confederação Sindical dos Trabalhadores das Américas, CSA, no âmbito do projeto de cooperação com a DGB da Alemanha, Fortalecimento de Ação Sindical em Defesa dos Trabalhadores em Cadeias Produtivas nas Américas, desenvolvido na Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Panamá e República Dominicana, convoca o concurso para a seleção de instituições, empresas e profissionais para a organização e facilitação de workshops Union Research on Global Production Chains, modalidade virtual e presencial. A Confederação de Funcionários do Estado do Uruguai, COFI, realizou uma mobilização nesta terça-feira contra o corte no orçamento e redução salarial do governo uruguaio, previsto na LUC, Lei de Urgente Consideração. E o novo sindicalismo rural já faz parte da CTA Autônoma da Argentina. Com a participação de lideranças de todo o país, além de autoridades e legisladores, a CTA Autônoma deu boas-vindas à Federação dos Trabalhadores na Agricultura da Atividade Primária. Nossa história de luta nos trouxe esta central e viemos construir forças para enfrentar a oligarquia, disse Ernesto Ojeda, secretário-geral da Associação dos Trabalhadores Rurais e Estivadores da Federação. O evento virtual, coordenado por Daniel Jorajuria, secretário sindical do CTA, e Jorge Vera, da Federação de Trabalhadores da Agricultura, foi realizado no dia 20 de outubro. E além do valor simbólico de receber as organizações com uma longa tradição de luta e compromisso na defesa dos trabalhadores, historicamente atrasada no reconhecimento de direitos, serviu para compartilhar ideias e projetos para colocar em pauta a discussão de temas como a posse da terra e sua estrangeirização, o extrativismo, o uso de agrotóxicos, bens comuns e a necessidade de iniciar um novo modelo produtivo e de distribuição de riqueza na Argentina. NASA descobre água congelada na Lua e a notícia pode influenciar novas missões no satélite natural da Terra. A Lua tem água congelada em sua superfície em crateras onde nunca havia chegado a luz do Sol e poderia estar armazenada de forma estável. Isso poderá influenciar futuras missões humanas. De acordo com o estudo da NASA, há sinais inequívocos de detecção de água molecular na Lua em aproximadamente 40 mil metros quadrados de sua superfície. 40% desse total se encontra no Sul, onde a água é retirada das chamadas armadilhas frias. Há 2 anos, já se havia detectado sinais de hidratação na superfície da Lua, em particular por volta do Polo Sul, que possivelmente se deve à presença de água. Porém, o método utilizado não conseguia diferenciar se seria água molecular ou hidroxila. O novo estudo, utilizando dados do Observatório Estratosférico de Astronomia Infravermelha SOFIA da NASA, demonstra que provavelmente se trata de água. Os dados foram obtidos da cratera Clavius, perto do Polo Sul, que foi observado por SOFIA, e ali se vê água presa dentro de uns grãos de pó ou de cristais que vibram com a luz do Sol. Apesar do descobrimento, ainda não se sabe de que forma a água estaria disponível e se deveríamos usá-la como recurso para futuras missões tripuladas ao satélite, nos planos da NASA de estabelecer uma base permanente. Sou Carol Coelho, direto da sede continental da CSA. Muito obrigada por nos acompanhar.